Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e no programa de hoje vamos falar sobre as mulheres que são chefes de família e mães solo. O número de lares chefiados por mulheres aumentou nos últimos anos. Um levantamento feito pela consultoria e dados, com base em números do IBGE, revela que a soma de mulheres responsáveis financeiramente pela renda familiar é crescente a cada ano e chega a mais de 34 milhões atualmente. Mas como vivem essas mulheres e quais os desafios enfrentados? Estes e outros assuntos vamos abordar no nosso debate que está começando agora. E para falar sobre este tema, eu recebo nossas convidadas especiais, que são a atriz Gisele Thier. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada por me receber. A subsecretária de Políticas para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, Glória Heloísa. Bem-vinda, Glória. Obrigada pela oportunidade de participar desse programa tão importante. A gente fica muito feliz. E a psicóloga com atuação em transtornos do desenvolvimento, família, infância e adolescência, Catarine Zimmermann. Catarine, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite, está sendo um prazer. E antes de começar o nosso debate, vamos ver alguns dados e informações importantes sobre as mulheres que são chefes de família. Quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o percentual de domicílios brasileiros comandados por mulheres saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018, devido principalmente ao crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Ao longo dos últimos anos, e principalmente agora, houve uma mudança significativa no perfil das mulheres que são chefes de família. Alguns anos atrás, a maior parte das mulheres que eram chefes de domicílio estavam nessa posição porque haviam se separado do marido e foram forçadas a assumir o comando da casa. Hoje, quase metade dessas mulheres é chefe de família, mesmo vivendo com o companheiro. Mas como vivem essas mulheres e quais os desafios que enfrentam? E agora vamos ouvir um depoimento da vereadora Thaís Ferreira sobre as mulheres chefes de família e mães solo. Olá, sou a vereadora Thaís Ferreira aqui da Câmara do Rio, onde eu também estou presidenta da comissão que defende os direitos da criança e do adolescente, participando rapidamente desse debate que é essencial não só para a nossa atuação parlamentar, deveria ser essencial para toda a sociedade. Infelizmente, a realidade das mães que estão exercendo o arranjo monoparental feminino, que nós reconhecemos como mães solos, não é nada fácil, nem aqui no Rio, nem em qualquer outro lugar do mundo. A maior parte dessas mulheres são trabalhadoras, são mulheres periféricas, pobres, mulheres que enfrentam vários tipos de camadas de vulnerabilidade social e que têm sim de dar conta sozinhas das suas crianças e de todas as responsabilidades que vêm junto delas, que sejam de cuidar da casa, de cuidar da segurança alimentar também, de cuidar da educação e de cuidar do desenvolvimento integral daquela pessoa que a gente chama de filho ou filha. Eu, como mulher mãe na política, não tenho tantas boas notícias, porque a sociedade ainda não reconhece esse lugar da mulher mãe como um lugar importante para a construção de políticas públicas. Se assim fosse, não estaríamos fazendo esse debate com tantos desafios. Mas, apesar dos desafios, existem pessoas como nós, mulheres, que também são mães, que estão aqui dispostas a travarem a batalha de fazermos políticas que não só alcancem essas mulheres, mas que principalmente proporcionem para elas, para nós, direitos para que possamos cuidar das nossas crianças com a qualidade que toda pessoa merece desde o começo da vida. Aqui na Câmara do Rio, nós da UENDATA temos proposto políticas muito importantes nesse sentido, que vão desde a garantia e fortalecimento do aleitamento materno até a garantia de políticas específicas para a nossa juventude, porque afinal de contas são essas mulheres que estão parindo, enfrentando a violência obstétrica, mas também são elas que estão sofrendo com a perda dos seus filhos para a violência que infelizmente acomete a nossa cidade a todo tempo. Lembrem-se que quando a gente fala de um dado importante, que a cada 23 minutos morre um jovem negro, a cada 23 minutos uma mãe, mulher, preta, pobre, periférica, pode estar perdendo seu filho. Por isso esse debate é tão importante ser encarado na sua integralidade.
o número de mulheres chefiando a família aumentou. Antes porque eram mães separadas e hoje chamadas de mãe solo. Gisele, você tem abordado esse tema nas suas redes sociais. Nos conta um pouquinho da sua experiência e de que forma você acha que pode contribuir. Na verdade, já está contribuindo, né, para ajudar outras mães na mesma situação, já que são quase 12 milhões de mulheres no Brasil que são responsáveis aí pelos seus filhos, pela sua casa, não é mesmo? Olha, sobre a minha experiência, eu agora escutando, né, no VT falando sobre mães chefe de família, seria bacana levantar uma chefa de família, né? A gente podia já começar a usar esse termo. Mas sobre a minha experiência, o que eu venho falando nas minhas redes sociais, eu estou falando da mãe solo. Né? Essa mãe solo, ela se vê solo em vários momentos. Ela pode se ver solo, né? Então, o pai, ele pode exercer a paternidade dele, o lado dele de financiar, né, a criação do filho, mas ele pode ser ausente na criação. O que quer dizer na criação? É estar realmente ali presente na rotina desse filho. Então, quando eu levanto essa bandeira, eu falo dessa mãe solo que realmente está criando o filho sozinha. E isso não quer dizer que essa mãe solo é uma mãe que, de repente, o estado civil ela é solteira. Não, existem muitas mães solo aí casadas com os pais de seus filhos. Então, realmente é sobre isso, sobre essa sobrecarga, né? Então, também existem essas mães solo que são solo em todas as vertentes, né? Financiando, criando. E aí a gente está falando dessas mães solo que precisam realmente serem acolhidas, ainda mais quando vivem em situação muito frágil, né? Financeiramente falando. Sobre isso e Gisele, muito mais. Você tem um filho hoje. Está com quantos anos? Ele está com 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí hoje você mora com seus pais e eles que te ajudam a cuidar do seu filho. Na verdade, eu acabei de mudar para cá por conta da pandemia e como eu recebi a minha mãe em casa quando estourou a pandemia. Logo quando estourou a pandemia, fazia 1 semana que eu tinha parido. Então, eu estava numa situação bem, bem frágil. Eu precisava, né, desse olhar, né, ser acolhida junto com meu bebê. E a minha mãe exerceu esse papel maravilhosamente bem. E chegou um dado momento que a gente viu que a gente estava muito, tanto eu e a minha mãe, super carregadas, sabe? Assim, a gente precisava de outra mão. Só que com essa pandemia eu fiquei com muito medo de receber uma babá, sabe? Teria que ser uma babá 24 horas ali, enfim. Então eu acreditei que seria melhor, por conta do meu filho, voltar para casa dos pais. E acabou tendo esse apoio. Anos de idade. Sim, sim. E é importante, é sobre isso. É muito importante ter esse rede de apoio. Então, eu vivo nessa bolha super privilegiada de ter não só os meus pais, mas como o meu irmão me ajudando nessa criação. Subsecretária Glória, a gente vê aí um exemplo da Gisele, ela tem todo o apoio, mas muitas mulheres não têm. E o Estado vem fazendo um trabalho intenso em relação à violência contra as mulheres, e um trabalho maravilhoso que tem sido feito intensamente. Em relação às mães solos, o que nós temos aí para que possamos ajudar de alguma forma essas mães, né, que muitas vezes sofrem porque não têm essa rede de apoio? O que tem sido feito no momento? Olha, muitas ações nós estamos fazendo. Eu acredito que esse tema é super importante, sobre 2 perspectivas. Uma em relação à questão da violência doméstica, intrafamiliar, que ganhou, digamos assim, a centralidade nos últimos tempos em função dessa pandemia. A gente sempre soube que a violência contra a mulher, ela sempre existiu, ela é pandêmica, mas a visibilidade dessa situação só começou a ocorrer a partir desse momento tão ruim de pandemia que afetou o mundo.
E quando nós assumimos a gestão da subsecretaria, o nosso objetivo foi realmente promover ações que pudessem não somente socorrer as mulheres vítimas de violência, e a gente fala da violência patrimonial nesse caso, porque aquilo que impede com que a mulher realmente venha a romper esse ciclo de violência é a sua diminuição patrimonial. A gente sabe que a mulher muitas das vezes se cala e suporta milhões de violações de direitos porque tem os seus filhos, estão numa carreira solo, são mães solo e não contam com uma rede familiar de apoio ou nenhuma rede de garantia de direitos. Então, a minha maior preocupação e a preocupação do governo era de estabelecer um mecanismo, um instrumento imediato que pudesse fortalecer a força de trabalho da mulher. Mas nós estamos nos deparando não somente com questões que envolvem a violência intrafamiliar, mulheres dentro de um cenário social que perderam seu emprego, seus maridos perderam seu emprego, a sua família perdeu a renda. Então, dentro dessa perspectiva necessária de retomada da economia do Estado, nós temos esse olhar. Nós estamos desenvolvendo muitas ações de capacitação da mulher, não só para que ela rompa esse ciclo de violência, mas para aquelas que não possuem, digamos assim, esse tipo de problema, mas necessitam, de fato, se lançar no mercado de trabalho. Então, a gente trabalha dentro dessas duas perspectivas. E eu tenho, noção de muitas experiências de pessoas que realmente começaram a desempenhar o seu sentido empreendedor. Mulheres, por exemplo, que eram manicures e que agora conseguem desenvolver um trabalho multiplicador, mulheres que são boleiras, mulheres que cortam o cabelo, são trancistas. Então, a gente pegou muitas parcerias com a FEComércio, com a sociedade civil, com o governo federal, o Qualifica Mulher, né, que está nos dando, digamos assim, todo um know-how, né, toda uma possibilidade de ajudar todas essas mulheres, né, mães solos e todas as outras que também necessitam. Eu quero deixar claro que as nossas ações na subsecretaria são ações para fortalecer a voz e a vez, né, da mulher dentro do cenário social, dentro do estado do Rio de Janeiro, e aí eu me refiro a todos os municípios. Ficamos contentes até de falar isso aqui no nosso programa, porque são ações importantes e são várias realidades dentro de uma temática, né? Agora, Catarine, como a gente pode avaliar essa questão dentro da psicologia, porque é um suporte importante, tanto para as mães quanto para os filhos, né? Como lidar com essa realidade, uma pressão, sobrecarga financeira e psicológica em torno dessas mulheres e também desses filhos, né? Fala um pouquinho para a gente. Com certeza. O que eu percebo muito nas mulheres é a culpabilização de ter que dar conta de tudo, né? E como a Gisele falou, que às vezes existem muitas mães solo que convivem com o companheiro, mas se sente naquela pressão de precisar dar conta de tudo. Só que, obviamente, como ela não consegue, vem a frustração, né, de não conseguir, e aí vem a culpa de achar que não é uma boa mãe, de que não é uma boa esposa, não é uma boa profissional, muitas vezes não é uma boa amiga. E falando em rede de apoio, a mãe, de um modo geral, uma mãe que cria uma criança sozinha ou uma mãe que tem um companheiro, uma família ajudando, ela precisa de muita rede de apoio. E ela se vê sem rede de apoio para cuidar da criança, sem rede de apoio profissional, sem rede de apoio, né, de conseguir manter as amizades, que muitas vezes é um momento mais delicado para a mulher. E aí ela não consegue mais sair como saía antes, ela não consegue mais fazer os mesmos tipos de programa, e ela acaba se vendo sozinha nesse contexto. Do autocuidado, né, Caterine? Com certeza. É muito importante. Que é esse suporte também, né? Porque senão a mulher acaba vivendo em função do dia a dia, não é mesmo, Gisele? Essa ideia, né, de você primeiro colocar a máscara em você mesma e depois na sua cria é muito importante. É sobre isso, é você ter um autocuidado que você consegue cuidar saudavelmente da sua cria. Porque você pode cuidar do próximo, da sua cria, mas como você está cuidando, né, da sua cria, que é nesse momento que entra o papel da Caterine, né, de ajudar e levantar essa família. Eu tenho falado muito isso com as famílias,
que quando a família está adoecida, não basta simplesmente a criança ir para a terapia, né? E é o que eu costumo falar muito com as mães, que é muito importante esse autocuidado que a criança sente. Então, isso que a Gisele falou, da mãe precisar cuidar dela primeiro, para poder estar bem, para cuidar do filho, é extremamente essencial. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. O Câmara Rio Debate de hoje sobre mulheres que são chefes de família está de volta. E agora nós vamos acompanhar a opinião da população sobre o tema. Eu acho que é importante, porque a mulher queria era isso, ser independente. E sendo independente, ela dá as coordenadas da vida dela, ela segue o que ela quiser. Não precisa de um homem ao lado para tomar as iniciativas, né? Sobretudo quando é por opção, é maravilhoso, né? Quando você vê que ela tem a possibilidade de ser independente, isso é uma escolha. Por outro lado, tem sempre os casos de homens que abandonam suas famílias e que isso vira uma necessidade, né? É muito bonito a gente ver mulheres que se desdobram, mas tem que ser, não pode ser uma obrigação, tem que ser por escolha, por independência delas. Eu acho elas incríveis, batalhadoras, e acho que é isso aí, elas têm que mostrar o poder que elas têm na sociedade, que não é só homem que manda em tudo. E meus filhos hoje em dia todos aí, ó, minhas filhas faculdade, um tá no exército, outro tá na marinha, concursado. Estou preparando a outra e eu que criei ele sozinho e não dependo dele não. O comando é seu? É meu. Mesmo ele em casa é meu. Quando ele está em casa ainda é meu. É importante aí, temos essas várias colocações, Glória. Temos aí várias, né, posições das pessoas falando sobre o tema. Eu vou fazer essa complementação, mas essa última colocação, né, é muito bom a gente colocar, porque assim, a gente tem um programa lá na secretaria que é o Dona de Mim. É isso, eu sou protagonista da minha vida, sou eu que construo, sou eu que decido, até porque nós estamos falando dentro de uma política de igualdade de gênero entre homens e mulheres. E é isso, as mulheres têm competências, habilidades e precisam ter as mesmas oportunidades que os homens para que elas possam se lançar, inclusive, no mercado de trabalho. E a gente sabe que a taxa dos desocupados aqui, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, vitimizou muito mais mulheres do que homens. E dentro dessa ótica e dentro desse complicador, a gente percebe que até a empregabilidade de muitas mulheres, ela não é muito justa, porque muitas mulheres, com o mesmo nível digamos assim, de educação cultural, acabam ganhando muito menos que os homens. Então, a gente tem que trabalhar dentro de um cenário realmente de igualdade e dentro dessa perspectiva de que você é dona de si, que você pode protagonizar a sua vida e da sua família também. Mas eu queria complementar o que a Gisele colocou, juntamente com a Catarine, no sentido de que não adianta a gente realmente cuidar, por exemplo, de uma criança, e eu falo dentro dessa ótica, porque eu fui juíza da infância e juventude durante muitos anos e trabalhei ali com a vulnerabilidade das famílias. Então, muitas das vezes, quando eu aplicava uma medida de proteção para a criança, eu tinha que ter uma visão muito mais ampla, porque eu tinha que cuidar do núcleo familiar. Porque, senão, essa aplicação dessa medida de proteção, seja ela uma medida de proteção dentro de um ponto de vista educacional ou não, ou de saúde, ela só se sustentava se a família e a rede de apoio realmente aderissem àquela medida aplicada. Então, o que eu quero chegar e concluir é que é muito importante que a rede de apoio, garantia de direitos e de apoio de todas as mulheres, elas façam um trabalho intersetorial para que esse núcleo familiar realmente se sustente, né, e ultrapasse suas dificuldades. E a gente percebe que mães, por exemplo, que têm crianças especiais com algum tipo de deficiência, elas sofrem ainda mais, porque falta o acolhimento, e aí quando a gente fala do acolhimento, a gente está falando da escuta. Muitas das vezes o que essa mulher precisa era ser escutada, é a necessidade de colocar para fora a sua amargura. Depois nós temos que passar por uma outra fase, ela precisa saber e confiar no nosso trabalho. Por isso, todos os nossos profissionais, as nossas equipes, os centros de atendimento à mulher, ela trabalha dentro de uma
ótica de equipe multidisciplinar, uma para ouvir, e a gente fala de um assistente social, de um psicólogo e também no campo jurídico. Somente um trabalho dentro dessa ótica de conscientização, de trabalho na plenitude do núcleo familiar, surtirá o efeito. Agora, Zélia, a gente falando dessa questão que a mulher, com toda a sua força, né? E a gente sabe que a mulher dá conta, apesar de tudo. Mas no dia a dia não é fácil e não é assim, né? E eu acredito muito, né? Até como filha de mãe solo, que a gente muitas vezes não pode deixar esse tema achar que é normal, né? Que é normal as mães cuidarem de seus filhos sozinhas, né? Como é que você vê essa questão também, você que tem essa dificuldade aí do dia a dia, ou o seu dia a dia, como é que é essa realidade? Eu estou achando muito delicado, na verdade, a gente levantar esse tema, porque eu estou vendo que são dois, né? São mãe-chefe e mãe solo. Eu, na verdade, nunca tinha visto esse termo. Eu vim aqui com o intuito de falar sobre mãe solo. Eu acredito que é muito delicado também a gente falar que sim, somos guerreiras, a gente consegue, a gente nasceu para isso. É aí que tá naturalizando essa sobrecarga, sabe? A que ponto que essa mãe que apareceu, que criou esses 3 filhos sozinha, em que ponto que ela conseguiu criar esses filhos, sabe? Precisa ter um olhar mais delicado aí. Qual é a sobrecarga? E ela? Quem é essa mulher? Essa naturalização que normalmente gera na mulher a dificuldade de pedir ajuda, né? Porque é tão natural que a mulher dê conta de tudo, então quando uma mulher se sente na necessidade de pedir ajuda, ela se sente ao mesmo tempo até culpada. Não, como assim? Eu sou mulher, eu tenho que dar conta, é o meu filho, né? É o meu trabalho, é a minha vida, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, porque todo mundo naturaliza isso de que ela tem que dar conta de tudo sozinha. Então, exatamente, essa conscientização que a Glória falou é muito importante, sabe? De mostrar que tudo bem você precisar de uma rede de apoio, porque todo mundo precisa. Precisa, é necessário. Não é meu filho, é nosso filho. E aí a necessidade de educar aquele, né, que simplesmente está sendo negligente, porque ele tem uma responsabilidade. A grande verdade é que a gente verifica que nós, mulheres, por uma questão de uma cultura patriarcal, né, machista, uma cultura machista, acabamos sendo identificadas como aquelas que estão ali para procriar e para cuidar do outro, né? E, na verdade, a gente precisa conscientizar homens e mulheres, e isso parte de um princípio de educação, e nós, enquanto mulheres, somos educadoras também dentro da nossa própria casa, porque nós temos homens, nós damos à luz, né, a homens e a mulheres. Então, a grande transformação social que a gente quer de corresponsabilidade passa pela gente mesmo, né? Exatamente. Então, a gente precisa falar, o filho não é meu, o filho é nosso, e você tem a responsabilidade, eu estou falando do parceiro, né, do marido, ou ainda que separado já, e nós temos que enfrentar essa situação e a mulher protagonizar a busca dos seus direitos, mas dos direitos dos seus filhos também. Então, essa corresponsabilidade é muito importante. E, por isso, eu, né, sempre vou tocar nessa questão de ter sido juíza, a necessidade de a gente implementar ações educativas conjuntas, sociedade civil, judiciário, Ministério Público, todos nós precisamos conscientizar de que a responsabilidade é nossa. É mais ou menos assim, né? O pão é nosso, o reino é nosso, o problema é nosso e o filho é nosso. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. É por isso que nós falamos tanto em igualdade de gênero. Nós somos mães, mas o filho não é só nosso, né? Exato. Glória, uma questão assim, e como fazer esse pai ter essa noção, né? Vamos dizer assim, como esse pai ter essa noção de que o filho também é dele, não é só da mãe? Como podemos fazer isso? Se a gente não consegue dialogar, porque eu sempre falo que a melhor solução é o diálogo, né? A comunicação não violenta. É acionar a justiça, para que ele tenha essa responsabilidade. Aí eu estou falando dentro de uma ótica de ação de alimentos, de reconhecimento de paternidade, de visitação regular,
né? E isso é muito importante, e por isso eu falo que lá na subsecretaria nós temos assim uma equipe multidisciplinar com advogados para fazer esses encaminhamentos. Então, a gente tem que deixar muito claro que nós não podemos banalizar realmente essa coisa da mulher mulher maravilha, que dá conta de tudo, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. Somos diferentes, homens e mulheres, cada um tem as suas fragilidades, e chegou, né, o momento da gente falar não, dizer não, protagonizar a nossa vida e chamar a responsabilidade o parceiro. E nós temos, sim, essa missão e podemos fazer isso, né? Basta realmente se conscientizar que podemos, né, e que devemos, porque é um poder-dever nosso de colocar essa fragilidade nossa adiante, comentar, discutir. Por isso eu quero parabenizar já a TV Câmara, né, pela oportunidade de discutir sobre um tema tão importante, trazido agora à tona, né, pela Gisele. Muito bom a sua fala. A gente não pode banalizar essa coisa da mulher. Não pode achar que é normal, né? Tudo é normal. Não é normal. Catarine, não é normal. Não é. Catarine, como lidar com essa realidade, né? Na sua prática que você tem aí com essas mães, como a gente já falou, como encarar essa realidade, de que forma se posicionar dentro dessa situação? Complementando o que a Glória falou, o que eu vejo muito na minha prática é que, por mais que as mães às vezes busquem, né, esses direitos jurídicos de pensão, de alimentação, de visitação, o que acaba levantando uma outra questão, que aí vai mais para a área da infância, é que muitas vezes na prática não é o que acontece. O pai, às vezes, fica meses sem ver a criança, fica meses sem pagar a pensão. E aí a gente entra em uma outra questão, para além da mãe solo, né? Que é a criança que se sente rejeitada. Verdade. É triste, né? Porque, e sofre, verdade, inclusive, com um transtorno de abandono, não é mesmo? Eu passei por isso na minha família, com a minha irmã, e ainda acabei perdendo de Covid, até nem tem como não falar aqui, né? E, enfim, e esse pai que não participou nunca da nossa vida, aparece ainda como herdeiro. Então, são questões que cada um tem uma realidade, né? Que eu acho que a gente tem que colocar, porque uma tem uma realidade, a outra tem outra, e são várias dentro desse universo, não é mesmo? Pacotes, exatamente. Existe o pai recreativo também, né? Pai no papel. Que o pai aparece, que é um pai carinhoso, sim, que é um pai que se preocupa, sim, que é um pai que ama o seu filho, mas é recreativo. Aparece para brincar, aparece para passear no parque. Mas ele não vai estar lá dando a comida, dando um banho, levando na escola. Fazendo a comida, comprando, tipo... não sabe a vacinação do filho. Não sabe qual é o time de futebol que ele quer. E isso, sabe? A gente vê uma avalanche de ações que são ações assim, que o dinheiro, não há dinheiro que venha satisfazer esse direito tão básico, que é o direito da convivência, né? Que é o direito do amor, né? Então, por mais que a justiça venha implementar, por exemplo, uma indenização por danos morais, por falta de afeto, por falta de convivência, a marca que se deixou na primeira infância realmente é algo inestimável, porque é muito triste a gente saber que existem crianças que querem a convivência paterna, que tem um pai, mas infelizmente essa pessoa ela não deseja. Por que ela não deseja? Porque ela não ama. E a falta de amor é algo que o judiciário não tem como curar, né? Porque é interno da pessoa. O que nos cabe é conscientizar, né, essa criança, é promover um acolhimento para que ela seja realmente fortalecida e não tenha nenhum tipo de dificuldade psicoemocional durante o seu desenvolvimento. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim e eu vou pedir as considerações finais das nossas convidadas. Com certeza, um tema super importante. Catarine, por favor, as suas considerações finais. Eu gostaria de deixar como um conselho, né, uma orientação para as mães solo, que elas não hesitem, né, em pedir ajuda, que todo mundo precisa de uma rede de apoio e que também está tudo bem não dar conta de tudo, né? Que às vezes você precisa parar e olhar o que é importante naquele dia, né? O que é prioridade, o que aquela criança naquele dia não pode ficar sem. Às vezes a criança pode, né, ir dormir com o pé um pouquinho sujo,
pode ficar, né, sem fazer um lanchinho no meio da tarde e errar um pouquinho o horário, que tá tudo bem, não sair tudo perfeito como a mãe normalmente idealiza. Catarine, muito obrigada. E Gisele, por favor. Olha, eu falo das minhas palavras, eu faço as palavras de Caterine. É isso. Essa maternidade que a gente idealiza, ainda mais para uma mãe solo, ela não existe. E tá tudo bem não existir. Tá tudo bem. Você não é uma guerreira, você não precisa vestir nenhuma capa. Isso não existe. Isso é uma forma que a sociedade patriarcal machista colocou para romantizar as nossas dores, para romantizar a ausência de um pai. Então, você não precisa abraçar isso. Peça ajuda, sim. Peça ajuda para os seus amigos, para a sua família, para quem você puder pedir ajuda. Gisele, muito obrigada também. Glória, por favor, Obrigada. as suas considerações. Bom, só uma complementação em todas as falas. Nós, mulheres, não temos superpoderes. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, dentro da minha pasta de políticas para as mulheres, está de braços abertos para atender a todas as mulheres que necessitam de apoio. A nossa obrigação é essa, de entregar o quê? Serviços de qualidade, para apoiar a todas as mulheres, as que sofrem violência doméstica, as que não sofrem, todas as mulheres que precisam ter os seus direitos garantidos, todas as mulheres que precisam exercer a sua cidadania na plenitude, nós estamos abraçando. Então, me sigam nas redes sociais. O nosso endereço da subsecretaria é Rua Camerino, 51, no centro da cidade. Então, venham até nós e, com certeza, nós vamos fortalecer uma rede de apoio e tentar entregar o melhor serviço para apoiar essa mulher e o seu núcleo familiar. Muito obrigada, Glória, também. Nós chegamos ao fim do nosso programa e eu só tenho a agradecer a vocês todas, a Gisele, a Catarine, a Glória, por a gente poder fazer esse debate tão importante e muito importante para mim também, como mulher e como filha de mãe solo. E que esse debate não se esgote aqui, que a gente leve ele para todos os cantos do Rio de Janeiro e do Brasil, falando sobre esse tema que pode sim ajudar muitas mães e filhos desse Brasil. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela participação e a disponibilidade aqui no nosso programa. E eu agradeço também a você que está aqui nos acompanhando na Rio TV Câmara. E o Câmara Rio Debate fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!